Hoje é quarta-feira, dia do quadro O Gestor e Você. O tema do nosso quadro hoje é planejamento e gestão rural. Vamos saber mais sobre a base para a profissionalização do setor, assunto sempre atual na atividade. Ter conhecimento aprofundado e detalhado do negócio parece ser complexo e às vezes é, dependendo do volume e diversificação da atividade, mas se faz extremamente necessário. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo o médico veterinário e gestor da GER, Marcelo Ladeira Scudler. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Adriano. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Obrigado pela oportunidade. A gente estava batendo um papo antes de começar a nossa entrevista aqui, dizendo que na nossa vida, de uma maneira geral, tanto a questão da gestão como o planejamento é fundamental. E nesse setor não é diferente, né, Marcelo? Não é diferente. A gente já trabalha com essa atividade nessa área há 20 anos, né? E a gente fala que, para quem não sabe onde quer ir, qualquer direção serve, né? E a atividade hoje não sustenta mais desenvolver de forma que não seja profissional, porque as margens cada vez são menores e então exige que a gente tenha ganhos em escala e para isso exige um planejamento bem adequado de qualquer atividade dentro do setor. E como fazer esse planejamento eficiente da propriedade, Marcelo? Primeiro, eu trouxe esse assunto que vem muito de encontro aí com a intenção aqui do quadro, né? Primeiro, o que é planejamento, né? Planejamento nada mais é do que planejar uma atividade para atingir um objetivo, né? Então, e o que é gestão? É gerir o que esse planejamento foi proposto e como a gente consegue fazê-lo acontecer, né? Então, a gente faz esse planejamento ele na atividade rural, como qualquer outra atividade, mas na atividade rural, basicamente, a gente contempla algumas etapas, que trabalhamos com planejamento financeiro, com planejamento técnico e com planejamento operacional. O que seria cada etapa dessa, né? O planejamento financeiro nada mais é entender o que a atividade vai trazer de receitas durante o período, o que ela tem de custos, o que ela tem de despesas, qual o resultado econômico que ela traz, para a gente definir quais investimentos vão ser feitos. Então, a parte financeira, ela acaba sendo a parte central do planejamento, porque sem recursos a gente não consegue desenvolver as atividades que ele está se propondo, né? E dentro do planejamento ainda temos o planejamento técnico, que dependendo da atividade desenvolvida, vamos dizer, na pecuária, temos o planejamento nutricional, planejamento reprodutivo, planejamento sanitário. Dentro da agricultura, também temos o planejamento das janelas de plantio, preparo de solo, os tratos culturais, colheita, e também tem o planejamento comercial de todos esses produtos que estão sendo produzidos, né? E o operacional é como a gente vai fazer esse planejamento acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer e quais os responsáveis para fazê-lo acontecer. Marcelo, tem muita gente que diz que tendo dinheiro se faz qualquer coisa. Nesses tópicos que você citou aí agora, é importante ter o recurso, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, mas se esse recurso não for muito bem administrado, pode dar pepino nisso aí. Então, desses pontos que você comentou agora, é sem dúvida o financeiro mais importante ou todos eles têm o mesmo equilíbrio no processo? Adriano, eles são interrelacionados, né? Eles não conseguem trabalhar com um separado do outro. O financeiro, que nem você muito bem colocou, tem uma importância muito grande, né? E esse planejamento, no início, a gente faz um estudo para ver a viabilidade do negócio, então ele tem a sua importância. E ele também vai ser muito importante num ponto de gestão desse planejamento, que é o fluxo de caixa. Então, o financeiro, ele vai nos dar
uma oxigenação para realizar as atividades durante o andamento desse planejamento. Então, o que seria o fluxo de caixa? É a disponibilidade de recurso para cumprir os compromissos conforme previsão. E a gente tem que estar gerindo isso diariamente para não chegar numa situação de falta de recurso com compromisso previamente assumido, né? Então, eu acho que ele tem uma importância grande, mas eles são interrelacionados. Eu acho que cada ponto desse tem a sua importância muito grande dentro do planejamento. Para a gente entender melhor, pessoal que está acompanhando a gente em casa aí, explicar um pouquinho melhor o que é esse fluxo de caixa. É só o recurso que eu tenho em caixa, é o que está disponível? Como é que funciona essa questão? Perfeito. Na hora que eu coloquei a questão do planejamento financeiro, faz-se uma previsão de todas as receitas que são previstas para aquele período, para aquela safra, e em quais épocas ou meses aquela receita ela está prevista de entrar para dentro do caixa do negócio. E todos os custos e despesas, como eles estão alocados ao longo do ano e qual a correlação que ele faz com a receita. Então, exemplificando, nós temos uma previsão de faturamento de 10 milhões, com uma receita prevista de 12 milhões, para ficar mais fácil, né? De 1 milhão por mês. Se nós não tivermos um saldo inicial e tivermos despesas ou custos no mês 1 maior que 1 milhão, provavelmente esse fluxo já fica negativo. Mas isso pode ocorrer. Isso aí a gente daí tem que lançar mão de algumas outras estratégias, de algum outro recurso externo, de um crédito rural, antecipação de recebimento, para esse fluxo não ficar negativo, porque senão a gente começa a entrar em juros bancários, que aí ele já leva parte do retorno que a atividade que já não está tão grande, já leva esse retorno embora, né? Eu sei que você trouxe um material ilustrativo, você trouxe algumas telas. Algum desses materiais que você trouxe tem alguma relação já para a gente entender melhor esse fluxo? Tem. Eu trouxe aqui, até para desmistificar um pouco, a gente não pode fazer a leitura do negócio de uma maneira, basicamente, tem receitas e desembolsos. A gente tem que entender que nos desembolsos, a tela 1, ela fala um pouco da composição de custos e de composição de despesas na tela 2. O que seria custos e despesas? Então, é até importante essa nomenclatura para entender no balanço final do negócio, que seria o demonstrativo do exercício da atividade, custos eles estão envolvidos diretamente na produção do produto e despesas não necessariamente. Então, vamos lá, composição de custos, na tela 1, por favor. São os insumos diretamente envolvidos na atividade, o serviço do pessoal que está dentro da atividade, manutenção das máquinas que estão dentro da atividade, combustíveis, no caso da pecuária, suplementação, sanidade, estação de monta. Em tese, é o que sai do bolso do produtor. Sai do bolso do produtor diretamente para a produção ou do animal ou do grão. E as despesas, elas entram um pouco mais na parte administrativa, que aí elas são importantes no fechamento da atividade. Então, é importante entender que temos custos e temos despesas. E a relação entre custo e despesa também, ela tem parâmetros de não fugir muito, porque senão a gente diminui um pouco a margem bruta ou a margem líquida da atividade. Então, a gente tem que estar gerindo, além de separar o que é custo e o que é despesa, acompanhar qual é o impacto de cada um desses custos ou despesas dentro do negócio, para a gente conseguir fazer uma análise mais profissional da atividade. Então, é mais ou menos essa ótica da atividade. Ô Marcelo, e quais são os indicadores de desempenho? O que é importante o produtor ficar atento para saber se está dando certo ou não? Isso, eu trouxe na tela 3, exemplificando aqui o estado, que é basicamente pecuária, agricultura, agora estamos com eucalipto e cana também. Para cada atividade a gente tem alguns indicadores que são específicos, só que tem outros que eles são naturais a todas as atividades, né? Falando da pecuária, a gente tem que, como o nosso produto é arroba, quem trabalha com terminação, ou mesmo quem vende bezerro, também tem uma relação de preço de bezerro com arroba, né? A gente precisa entender quanto custa essa arroba produzida, né? Quanto custa uma unidade animal dentro da propriedade por mês e por ano. O que é unidade animal? A gente transforma todo aquele rebanho
que é diversificado, e num padrão que seria um animal de 450 quilos. Então, a gente, para ter uma base, um animal de 450 quilos é um boi gordo. Um bezerro é um animal de 200, 220 quilos. Então, o custo de um não é compatível com o outro. Então, a gente transforma tudo isso em unidade animal. Um bezerro desse, ele equivale a 0,4 unidades animais. Agora, tem alguns indicadores que são comuns a todas as atividades. Qual é o lucro líquido por hectare ano da pecuária, ou da agricultura, ou da cana, ou do eucalipto? Qual a margem de retorno que a gente tem sobre o patrimônio gado ou sobre o patrimônio total? Porque dessa forma a gente consegue trazer atividade rural podendo ser comparada com qualquer outro negócio, que a gente traz o mesmo parâmetro de comparação. Por isso que a estruturação das contas é a base, né? Esse planejamento, como nós dissemos, para entender o financeiro, o técnico e o operacional, gerir tudo isso para que o que foi planejado com um objetivo previamente definido consiga ser executado e a gente consiga alcançar aquele retorno que a gente está se propondo. Por que isso? Porque tem muito dinheiro envolvido numa propriedade rural, o patrimônio terra ele tem muito valor e hoje deve ser comparado com qualquer outra atividade ou com qualquer outra aplicação, para a gente analisar se está valendo a pena eu manter aquele patrimônio sem trazer nenhum tipo de renda só pela valorização imobiliária, ou temos outros tipos de investimento que podem trazer mais retorno. Então, a profissionalização do setor, ela passa por isso, porque o investidor, ele quer procurar retorno sobre o investimento dele, né? Então, o produtor rural, para profissionalizar, ele tem que seguir esses caminhos aí. Olha, tem assunto para a gente conversar aqui uma semana inteira, né, Marcelo? Tem, eu acho que a gente pode desenvolver mais isso durante os outros quadros, que eu acho que é extremamente importante. Legal. Então, a gente vai trazer novamente esse assunto aqui para ser discutido com você. Nosso tempo, infelizmente, aqui não nos permite continuar o bate-papo, que é muito interessante, sem dúvida nenhuma. Então, eu vou agradecer, Marcelo, a sua participação. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Você que está estreando aqui no quadro Gestor, de você também, que a gente possa ter a oportunidade de aproveitar toda a sua sapiência aqui para tirar as dúvidas do pessoal de casa por muitas outras vezes. Obrigado pela sua participação. Agradeço a oportunidade.